A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos! Dando seguimento à nossa série Fazendas Sustentáveis, hoje contamos com mais uma entrevista. Hoje o entrevistado vai ser o André, Fazenda a Estância das Oliveiras. Bom, mas antes de conhecê-lo melhor, vamos verificar um vídeo institucional da empreendedora. André, inicialmente, então, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e pedir que tu se apresente. Quem é o André? Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigado por terem se lembrado da gente, do trabalho que a gente desenvolve ali na Quinta da Estância e na Estância das Oliveiras. Meu nome é André Stone Weuser, eu sou diretor operacional da Quinta da Estância e da Estância das Oliveiras. Mestre de lagar e degustador profissional e avaliador internacional de azeites. Além de médico veterinário. Então, vamos lá um pouquinho falar sobre a Estância das Oliveiras. Bom, a respeito da Estância das Oliveiras, quando que ela foi criada, qual que foi o objetivo dela, a história que tem por trás e onde se localiza? Perfeito. A Estância das Oliveiras foi uma ideia que nos ocorreu como família de consumir um azeite extra virgem de qualidade. O que acontecia é que a gente viajava, né, por vários lugares do mundo, a família, meu pai, eu, meus irmãos, e a gente é uma família que consome muito azeite de oliva. Ele está dentro da nossa dieta diariamente. Então, o que acontecia é que a gente viajava e consumia bons azeites fora do Brasil. E a gente chegava aqui e não tinha azeite de qualidade. E aí, a partir dali, a gente resolveu, como família, começar a investir na olivicultura. Foi nesse momento que a gente plantou 1,5 hectares. Na época, isso há 13 anos atrás, né? A gente foi um dos poucos produtores que começaram, né? Que estão no início da olivicultura do estado, né? Que acreditaram nessa cultura. E a partir dali a gente plantou todo, foram 36 variedades de oliveira, porque na época não existia trabalhos sobre qual variedade que estaria, que se ia se adaptar ao clima, Claro. ao solo. A gente não tinha coisas palpáveis a nível assim de variedades que sejam assim, eram produtivas, era sabidamente produtiva aqui no estado. E a partir daí a gente começou a investir, se passaram 6, 7 anos dessa pesquisa, a gente viu que daquelas 36 variedades que a gente botou lá, apenas 7 se adaptaram,
ou seja, a gente, nas outras 29, perdeu nosso tempo, né? E é um tempo precioso, de 7 a 8 anos, para a gente saber se essas oliveiras iriam produzir aqui no solo, né? Especificamente em Viamão, que é o nosso município. A gente está do lado, né? Na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a partir daí, a partir dessas 7, que a gente viu, bom, essas 7 variedades a gente vai conseguir conseguir produzir, vai conseguir ter volume de azeitonas para começar a extração de azeites. E aí a gente começou a aumentar as glebas daquele 1,5 hectare. 1,5 hectare começou a passar, plantamos mais 2, mais 3, depois mais 5, e hoje o total que a gente tem de área plantada são 26 hectares ao todo. Perfeito. E falando um pouquinho sobre a produção do azeite, como é que se dá? Na verdade, vamos começar um pouquinho antes, com relação à plantação. Como que se dá a plantação, depois a colheita e após, então, a produção de azeites? Perfeito. Bom, as oliveiras ela é uma frutífera oriunda do Mediterrâneo, né? Uma das características que a gente tem no Mediterrâneo, a nível de solo, é que ele é um solo básico, que a gente chama, né? Alcalino. Então, ele tem um pH mais alto, na casa dos seus 7,5. Eu frequentei um produtor na Grécia que ele estava com um pH ao redor de 8, que é um pH super elevado. Uma característica que a gente tem aqui no Brasil, nos solos brasileiros, é que a gente tem um pH ácido, e a oliveira ela não se desenvolve. Na realidade, ela pode até se desenvolver, mas ela não produz em solos com essa característica. Então, a partir daí, um dos principais custos que a gente tem para implementação é fazer a calagem, que a gente utiliza gesso e calcário para conseguir aumentar esses teores de pH. Tá? Dentro da nossa propriedade, para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca aí um pH médio de em torno de 4,8 a 4,9. E isso a gente tem que conseguir levantar esse pH para em torno de mais ou menos 6,5 a 7. Então, isso na implementação de um pomar é uma das principais coisas que um olivicultor, né, que uma pessoa que tenta produzir ou tenta começar a trabalhar com olivicultura tem que fazer. Além da parte de regularização de fertilidade, né, que a gente usa aqui dentro da nossa propriedade, a gente usa muita matéria orgânica, então compostos orgânicos, né, adubos orgânicos. E a partir daí a gente começa com mudas pequenas, saídas de viveiro, com em torno de 8 a 10 meses. E essas mudas elas vão ficar na terra até a gente ter uma primeira produção. Se tiver tudo certo, com pH, com nível de fertilidade, e a partir do terceiro, de 3 anos e meio a 4 anos, a gente começa a ter uma primeira produção em pequena quantidade. Né? Uma pequena quantidade, a gente está falando aí com algo em torno de 5, talvez 6, talvez 7 quilos numa árvore. E a partir disso, ela atinge a maturidade reprodutiva dela a partir do 12º ano. Então, aos 12 anos de idade, uma oliveira ela atinge o ápice produtivo dela, que a gente tem ali por histórico nos pomares esse de 13 anos, que foi o principal, né, o primeiro pomar que a gente estruturou dentro da nossa propriedade. A gente chegou a colher 35, 40, até quase 60 quilos de azeitona numa árvore só. Tá? Então, vocês vejam, dá para a gente notar, né? A gente consegue ver que essa questão da maturidade dela, do envelhecimento da árvore, está proporcionalmente ligado à produtividade. E você acha que, por exemplo, se tu colher antes, vamos supor com 5 anos, tá? Que ela, enfim, comece a dar os frutos, né? E tu colhe e faz. Vai dar uma diferença de sabor, de textura, se tu colher, por exemplo, com 5 ou com 12? Não, a questão do sabor tem muito a ver com as variedades, tá? Cada variedade que a gente planta, a gente tem que associar a oliveira a vinhas, tá? A gente tem um Taná, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, um Malbec, são várias características de vinhos diferentes. A mesma coisa acontece com as oliveiras. A gente tem algumas variedades que têm características organolépticas diferentes do que as outras. Então, a gente vai ter azeites mais verdes, mais picantes, mais amargos, e isso vai dar características diferentes para o produto. Então, não está ligado propriamente ao envelhecimento da árvore, uma diferença de fruto. E sim, com certeza, o que pesa mais é a variedade. Elas vão dar características diferentes para a qualidade do azeite.
Perfeito. Inclusive, vocês adequam técnicas sustentáveis na estância, né? Como, por exemplo, o uso de... vocês, com a extração, vocês fazem a centrifugação, né? Perfeito. Ali para o azeite, enfim. E daí, depois do que sobra do rejeito, digamos, ele é Perfeito. utilizado como fertilizante, né? Então, Exatamente isso. Uma das coisas que a gente faz dentro da Estância das Oliveiras é levar muito a sério essa questão da reciclagem do subproduto nos próprios pomares. Então, quando a certo. gente utiliza, eu vou colher num determinado pomar as azeitonas e vou proceder com a extração. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou extraindo frutos dali, esses frutos têm matéria orgânica, têm muitos nutrientes que a planta demandou para fazer esse fruto e para formar azeite neles. O que a gente tenta fazer é estabelecer uma forma na qual a gente consiga reciclar esse subproduto, que é o quê? É a polpa, o caroço e a água vegetal. A gente tem uma espécie de uma caixa de dispersão e um tanque de decantação, no qual a gente deixa esse composto durante um período, misturando ele com um calcário. Depois a gente suga esse material, que é um fertilizante natural, orgânico, e recicla ele no mesmo pomar que é onde foi retiradas as frutas. Isso é interessante porque isso diminui muito os custos a nível de fertilidade do solo, porque a gente está conseguindo reciclar esse material na mesma gleba, no mesmo pomar. Exato. E com relação aos produtos que vocês têm aí, além do azeite, quais os outros que vocês têm? Ou quais os tipos de azeite também? Perfeito. Um carro-chefe dentro da propriedade é realmente os azeites. Esse ano a gente está trabalhando com 4 produtos distintos. A gente tem um azeite que a gente fez um blend suave. Foram extraídas para fazer esse blend suave 2 variedades que se chamam Arbequina e Arbosana. São 2 variedades espanholas que têm uma característica de ser um azeite verde, mas com menos picância e menos amargor, tá? A gente também tem um monovarietal Arbosana, tá? Que é essa mesma variedade, só que a gente colheu lá mais verde, então um azeite bem herbáceo, com muita picância e muito amargor. A gente também tem um blend que a gente chama de blend médio intenso, que é uma mistura entre o Arbosana e o Coronaceae, que é uma das nossas principais variedades, né? A Coronaceae é uma variedade grega. E que é um azeite, né, também bem verde, com muita picância e muito amargor. E além disso, a gente fez uma quantidade bem pequena, em torno de mais ou menos umas 500 garrafas do monovarietal Coronaceae, tá? Que é uma cultivar que dá muita fruta aqui na nossa propriedade, com altíssima qualidade e um azeite extraordinário. Esse a gente fez em pequenas quantidades para uma venda mais específica, tá? Com garrafas como se fosse um super prêmio, uma garrafa mais diferenciada. Outra coisa, vocês têm um diferencial aí com relação ao azeite, que ele é extra virgem e tem algumas características especiais, né? Então, nos fale um pouco mais qual que é o diferencial do azeite produzido na Estância das Oliveiras para com outras? Bom, perfeito. Na realidade, o que faz com que o nosso azeite ele tenha mostrado alta qualidade, né, desde o início, do começo das nossas extrações, é o cuidado que a gente tem com o pomar, com a fruta, o respeito que a gente tem com o produto. Porque o azeite ele está totalmente vinculado à fruta que tu recebe na agroindústria, no lagar de extração de azeite de oliva. E isso é o que vai dar qualidade para o nosso azeite, é isso que vai dar uma acidez de 0,1, por exemplo, que é o que deu no nosso azeite nos últimos 3 anos. É essa qualidade que a gente exige desde a colheita até o processamento, que vai culminar num produto né, de alta qualidade. E dentro né, da avaliação, né, físico-química do nosso azeite, a gente está com parâmetros espetaculares a nível de qualidade. Então, a gente vem conseguindo sustentar esse 0,1 de acidez, o que é o parâmetro mínimo. Então, a gente vê que o cuidado que a gente está tendo com a colheita e com a extração, ele está sendo efetivo, a gente está conseguindo fazer um produto de altíssima qualidade. E, além disso, um outro parâmetro também de qualidade é o nível de peróxido.
que é um outro, a maioria das pessoas desconhece esse parâmetro, mas ele é um parâmetro bem importante e que ele geralmente ele caracteriza esse cuidado de não expor a fruta ao sol, não expor a fermentação ou oxidação. Isso está mais ligado entre o tempo de colheita e processamento. Um azeite de oliva, para ele ser considerado um azeite extra virgem, a gente não pode superar entre colheita e processamento 24 horas. Esse é o período máximo que a gente tem para extrair. Bom, dando o exemplo da nossa, né, da Estância das Oliveiras, esse período a gente encurta ele para 2h30, 3 horas, no máximo 4 horas entre colheita e processamento. E isso vai fazer com que diretamente, né, que a gente tenha esses parâmetros tão bons e um azeite de extraordinário, né, de alta qualidade. Claro. Outra questão é com relação ao azeite. Vamos supor assim, vai realizar vai fazer um acompanhamento, vai fazer um prato, enfim. Ele in natura e depois em altas temperaturas, né? Qual seria o ideal para o consumo, digamos assim, o que preserva as qualidades desse azeite? Perfeito. Bom, um azeite extra virgem, ele libera todas as características organolépticas, tudo que ele tem para te dar, ele libera aos 28 graus, tá? Uhum. Bom, aí ele vai mostrar todas as nuances que ele tem, como eu falei, mais herbáceo, um cheiro mais de erva, um cheiro de grama recém-cortada, uma picância, um amargor acentuado ou não, dependendo qual é a variedade que tu fez a extração ou qual é o blend, Sim. né? Que o blend é a junção de duas ou mais variedades. Bom, a partir daí, eu, obviamente, prefiro utilizar o azeite diretamente na comida, botando por cima de uma massa, de uma lasanha, para uma finalização de prato. Mas ele, com certeza, é o azeite de melhor qualidade e de melhor bem à saúde que tu vai consumir, mesmo utilizando ele em fritura. O que eu falo junto para os nossos visitantes lá e para as pessoas que consomem o nosso azeite, que sim, dá para utilizar ele para refogar, dá para utilizar para fritar. Só que o azeite ele tem uma particularidade dele que a gente chama que a temperatura de fumaça dele. O que é a temperatura de fumaça? Todo mundo já aconteceu de estar em casa, deixou uma frigideira no fogo com azeite ou com óleo, virou as costas e ela começou a sair uma fumaça preta e um cheiro, né, dentro da casa de queimado. Isso é a temperatura de fumaça. Isso é a temperatura de queima desse azeite. E isso descaracteriza ele. Então, o interessante é que a gente não provoque isso no azeite extra virgem. Então, é que a gente não suba de 180 graus para qualquer prato que a gente for fazer. Não interessa se tu vai refogar uma carne, vai refogar legumes, né? Enfim. Mas a gente não subindo essa temperatura, ele de igual forma vai ser o melhor óleo vegetal, o melhor azeite que tu vai consumir. Aí eu não comparo, né? Óleo vegetal para azeite é uma discrepância absurda. Então a gente não trata azeite extra virgem como óleo vegetal, né? Trata outros como soja, como canola, óleo de girassol ou milho, por exemplo. Inclusive, eu acho importante a gente falar disso, dessa diferenciação entre o óleo e o azeite. O que tem de benéfico, o que as pessoas podem esperar e se valer com o azeite em comparação ao óleo, quais os benefícios, qual é o diferencial desses produtos? Bom, o azeite de oliva tem vários trabalhos, né, que a gente vem acompanhando a nível de trabalhos de medicina, que o pessoal faz acompanhamento de pessoas que consomem azeite diariamente na sua dieta. E o que aparece é que combate radicais livres, ele tem uma característica a desenvolver muito menos doenças cardiovasculares, então ele combate essa questão né, de problemas vasculares como um todo, né? Então problemas como infarto, como, por exemplo, problemas dentro de entupimento de algumas artérias ou veias ou pequenos capilares, como é o caso de trombose. Então, ele é um antibiótico natural, isso é uma coisa interessante também da gente salientar. E então, por causa dessas características do azeite, a gente está vendo, assim, antigamente,
A gente tinha o pessoal já na Grécia, na Espanha, na Itália, que são países que já produzem esse produto há 6 mil anos, 4 mil anos. Quando eu frequentei esses países, a gente via, né, idosos com uma qualidade de vida extraordinária. Então, isso é uma das coisas que a gente vê e que remete diretamente à dieta desses países que consomem. Então, acaba, no final das contas, ele, sim, auxilia muito, previne essas doenças cardiovasculares, isso é uma coisa bastante importante que ele desenvolve. E, então, é justamente por isso que eu acredito que ele venha a substituir esses óleos vegetais. A grande diferença, né, e eu brinco isso ali com os visitantes, é que a gente não vai usar ele para fritar uma batata, ele é um produto muito caro, né? Então vai ser a batata mais cara que vai fritar na tua vida, mas vai ser a de melhor qualidade que tu vai consumir também, a mais saudável que tu vai conseguir consumir. Sim. Mas é justamente por ele ser um produto, óbvio, né, acaba sendo um produto um pouco mais caro do que os outros óleos vegetais, acaba não sendo utilizado comumente pela gente aqui no Brasil, né? Não tem essa cultura no Brasil como um todo, ela está começando. A gente tem produtores que começaram agora no ano de 2021 a sua primeira colheita. A tendência agora nos próximos 15, diria assim, dos próximos 5 a 8 anos, é a gente ter, sim, um boom na parte da olivicultura e na parte produtiva de azeite de oliva no Brasil inteiro e principalmente aqui no estado, que é o maior produtor do Brasil. Exato. Outra curiosidade é qual que é a árvore, qual é a idade da árvore mais antiga que vocês têm na Estância das Oliveiras? Perfeito, isso é uma história interessante, né? Quando a gente começou a montar o projeto da Estância das Oliveiras, a gente queria trazer árvores centenárias para aquele espaço. E como eu falei antes, né, a gente não tem a estrutura, a gente não tinha oliveiras de mais de 13 anos. Então, o que acabou acontecendo é que eu fiz uma permuta com um amigo meu que é paisagista, no qual eu acabei entregando oliveiras do nosso pomar, porque a gente estava rareando o pomar, aumentando a luminosidade das plantas nessas áreas. E acabou, no final das contas, eu entregando algumas oliveiras nossas em pagamento dessa oliveira que está na parte central do nosso empreendimento, que é uma oliveira de 230 anos. Tá? Essas oliveiras, a imensa maioria das oliveiras mais antigas, né, centenárias, elas não são aqui do estado. São trazidas ou do Uruguai, da Argentina, via importação. Uhum. Vocês também fazem o turismo livre de carbono. Como que funciona agora nesse período de pandemia, muitas coisas fechadas, teve que ter muita adequação, regras diferenciadas. Como é que é feito esse turismo livre de carbono? Se as pessoas optarem por ir até aí, o que elas vão verificar? Como é que vai ser? O interessante é esse projeto a gente começou na Quinta da Estância, e a Estância das Oliveiras, né, é um braço, né, uma outra empresa, e a gente trabalha com a mesma característica de sustentabilidade nos dois negócios. Então, isso é uma coisa interessante da gente grifar. A gente tem esse projeto, tá? Já fazem na Estância das Oliveiras desde que ela foi fundada. Então, a gente começou a trabalhar com grupos efetivamente agora, a partir do dia 20 de dezembro do ano passado. Mas a gente já vem trabalhando com a marca, com o azeite há mais de 2 anos. Tá? E a gente já idealizava esse projeto, e só que ainda não tinha comprado a propriedade e começado, né, tocado esse empreendimento para frente. A partir daí, a gente começou a aumentar, a gente tem umas áreas que a gente plotou, né, a área da nossa propriedade já toda georreferenciada, na qual a gente tem corredores ecológicos e áreas de plantio de matas nativas, para aumentar as matas ciliares dentro da propriedade. Além, obviamente, da preservação de matas nativas que a gente tem dentro dela, desde quando a gente adquiriu. Então, esse é um projeto que a gente faz levantamentos anuais, no qual a gente verifica quanto que a gente né, acabou produzindo de gás carbônico e emitindo na atmosfera com a visitação dos nossos clientes, tá? E a partir daí, com essa preservação, com o plantio de oliveiras e plantio de árvores nativas,
a gente conseguiu, né, enfim, sequestrar esse gás carbônico que era emitido e liberar oxigênio. Então, ele é um tipo de turismo livre de emissão de carbono, inclusive dentro dos eventos que a gente utiliza, tanto na Quinta da Estância quanto na Estância das Oliveiras, a gente trabalha com um certificado do evento que foi livre de emissão de carbono, ou seja, foi um evento que não teve nenhum impacto ambiental, né? Não gerou nenhum impacto ambiental. Inclusive, com relação a isso, foi falado na live do Rafael, foi falado também a esse respeito, porque são plantadas árvores, verificado quanto de carbono foi sequestrado, né, digamos assim, Perfeito. E plantado essas árvores, dado certificado depois no final. É uma série de trabalhos que norteiam essa consciência ambiental e essa sustentabilidade. Sim, exatamente. Essas atividades, assim, é bem engraçado. O pessoal pergunta, mas quais as atividades vocês trabalham com sustentabilidade? Vocês têm uma área específica para tratar disso? Para a gente é bem natural isso, sabe? Não, a gente não vê isso como uma área assim específica dentro da empresa, porque as atividades que a gente desenvolve lá já são essas, sabe? Então, é uma coisa que vem natural para a gente. Para mim é óbvio que a gente tem que preservar mata ciliar, corpos d'água, que a gente tem que aumentar áreas de plantio fazendo corredores ecológicos com mata nativa, né? E a gente já nota uma diferença grande desde o momento que a gente acabou comprando mais áreas, né? A gente nota assim uma quantidade de fauna e flora maior dentro da nossa propriedade. Eu acho que uma das coisas também que faz com que enriqueça a estrutura do nosso azeite, né, e a qualidade do trabalho que a gente desenvolve é esse terroir, é esse cuidado que a gente tem com a natureza dentro da nossa propriedade. Porque isso aumenta, por exemplo, o maior número de polinizadores, aumentam insetos benéficos para dentro do nosso pomar. E isso acaba, e eu acredito mesmo nisso, dando uma característica de maior qualidade para o nosso azeite. Exatamente. Outra coisa que eu verifiquei bem curiosa é que vocês têm o Honest Bar, né? Eu acho que é esse o nome. Exato. Exatamente isso. O Honest Bar é um projeto bem legal. A gente viu coisas parecidas fora do Brasil, tá? No qual a gente confia totalmente no nosso cliente. Então, é um sistema que o cliente, a partir da entrada na Estância das Oliveiras, a gente tem um protocolo sanitário, né, por causa da questão do coronavírus, da pandemia, que vai desde do recebimento do carro, fazendo pulverização dos pneus, aferição de temperatura de cada um dos passageiros. Depois a gente passa a gente dá uma cartilha sobre boas práticas de visitação ao espaço. E com isso eles passam por uns totens de higienização, né? Um pé dilúvio, depois esse pé dilúvio, higienização das mãos, e a partir disso a gente faz um cadastro, como se fosse uma comanda em nome de cada uma das famílias. O sistema ele é totalmente de autosserviço, então os visitantes eles ficam completamente à vontade, os freezers ficam e visa coolers e coolers com gelo, com baldes para botar champanhe, cerveja, refrigerante, não interessa, a pessoa pode pegar o quanto quiser. Ele mesmo preenche na sua comanda o produto que tá pegando, né, nos espaços. E depois, no final do dia, lá no encerramento do dia, ele vai passar lá na nossa loja e vai fazer o acerto conforme o que foi anotado. Então, é uma coisa no qual a gente tenta fazer essa estrutura que seja como a nossa casa, assim, sabe? A pessoa poder pegar o que quer, sem poder ter ali um garçom para servir ou coisa do tipo. Eu acho que fica uma coisa mais interativa e, além disso, eu acho que fica uma coisa assim verdadeira entre nós, né, os proprietários, ali, as pessoas que trabalham nisso, junto com os nossos clientes, né? A gente nota isso das pessoas que a gente está recebendo. E se estabelece uma relação de confiança, porque as pessoas estão ali dentro, elas vão, eu vou querer tal bebida. Vão e pegam, e daí depois no final elas, não, mas eu peguei mais outra, tá? Daí vão acertar todas, né? Enfim, é uma relação de confiança entre vocês e eles.
É perfeito, é exatamente isso. O que a gente quis fazer é fazer uma coisa, pensar numa coisa inovadora, na qual a gente poderia disponibilizar para os nossos visitantes. Uhum. Isso eu não via a nível de Brasil o pessoal utilizando. A gente viu fora, em algumas vinícolas que a gente frequentou, até inclusive. E a gente acabou, eu achei tão legal essa experiência e que a gente disse, olha, eu acho que talvez dê certo, vamos apostar nos nossos visitantes, vamos ver como é que a coisa vai andar, né, a partir dessa ideia. E, por enquanto, está super certo, as pessoas estão adorando o projeto e isso nos deixa assim, super felizes com essa ideia que a gente acabou implementando e que está dando justamente esse perfil de confiança entre cliente e nós lá, de toda a equipe da Estância das Oliveiras. Claro. E com relação à degustação, como é que funciona? A pessoa chega lá, quanto tempo demora? Como é que tem que ser degustado? O que que a pessoa vai ver nessa degustação? Perfeito. Uma das atividades que a gente propõe lá na Estância das Oliveiras é a parte da visitação ao lagar, né, que é a indústria de extração de azeite de oliva, para o pessoal ver justamente, conhecer o maquinário, ver o que cada máquina desempenha, qual é o serviço dela dentro da extração do azeite de oliva. A Uhum. partir do momento que a gente passa pelo lagar, mostrando esse passo a passo para os nossos clientes, a gente finaliza esse passeio com uma degustação de azeites, no qual a gente utiliza copos, que são copos profissionais de degustação. Uma das coisas que o pessoal sempre pergunta aos visitantes, fala, mas por que o copo ele tem uma coloração azulada, esse copo? Porque dentro das avaliações a gente desconsidera a coloração do azeite. O que a gente quer é sentir o cheiro, é conseguir sentir a picância, o amargor, que esses são, né, os principais, eu chamo os três principais pilares de um bom azeite de oliva. É um frutado verde, então aquele cheiro de grama recém-cortada, Uhum. além de, na boca, a gente sentir uma picância e um amargor, podendo sair de um suave, um médio, até um intenso, dependendo qual é a variedade que a gente vai né, extrair ou qual é o azeite que a gente está falando. Então, isso é interessante porque a gente consegue desmistificar muitas coisas nessa degustação, porque a maioria das pessoas nunca provou um azeite que é picante, nunca provou um azeite que é amargo. E justamente porque a gente não tem no mercado azeite de boa qualidade. Então, acaba no final as pessoas, quando fazem a degustação de azeites, eles dizem, não acredito que isso que é um azeite de oliva, isso que é uma característica correta de um azeite, porque a gente não consegue ter isso, né, na maioria, né, dos mercados, enfim, ou disponíveis para a população em geral. Acaba, como eu falei, né, as tiragens ainda, a gente ainda tem muitas áreas que a Estância das Oliveiras, pomares que ainda não estão produzindo. Né? Claro, Então, claro. esses pomares vão agora, com a medida que o tempo vai passando, eles vão começando a entrar em produtividade, a Uhum. entrar em reprodução. E a partir disso, a gente consegue colher e ter uma maior quantidade de azeites e variedades, né, que a gente vai poder, num futuro bem próximo, conseguir fazer uma degustação sobre cada uma das variedades, fazendo um monovarietal, por exemplo, ou trabalhar, como eu falei antes, com blends diferentes, suave, médio e intenso, que é o que a Claro. gente já está trabalhando esse ano. E é importante ressaltar isso com relação à disponibilidade dos produtos. Eles ainda não estão em supermercados, enfim, né? Eles são mais comercializados dentro da estância e também tem possibilidade ou ainda está sendo construído, por exemplo, um e-commerce. Perfeito. Bom, o nosso produto, o que a gente prioriza ali dentro da nossa propriedade é o visitante lá para fazer degustação, para visitar o pomar, fazer uma caminhada no meio do olival, a gente falar sobre as variedades, a característica de cada um desses azeites. E isso é importante para a gente e a quantidade de pessoas que a gente recebe lá é uma quantidade bastante grande durante o ano. E que esse fluxo de visitante, ele já nos consome 95% de todo o azeite que a gente extraiu, a gente vende na própria propriedade. Uhum. E o que acontece é que o que sobra, esses 5%, a gente tem hoje em Porto Alegre 4 lojas que são especializadas dentro do ramo de vinho ou de azeites, que vendem esse nosso produto.
Mas isso é uma coisa até engraçada, que foi justamente clientes nossos que eram donos dessas lojas, provaram o nosso azeite, gostaram tanto da qualidade dele, que acabaram fazendo questão de levar para os seus pontos, né, para o seu comércio. E a gente, obviamente, não ia deixar esse cliente, né, Lógico. a gente queria auxiliar e ele poder ter esse produto para vender. Então, Exato. hoje, além da propriedade, a gente tem só essas 4 lojas em Porto Alegre, são lojas especializadas no ramo, e acaba, no final das contas, as pessoas nos perguntam muito, mas quando que eu vou ver o teu azeite no supermercado? E a minha resposta é nunca. A gente nunca vai ter um azeite diretamente no supermercado. Eu acredito que a gente nunca vai ter um azeite de uma tiragem desse tamanho. A gente é uma pequena propriedade com 26 hectares de área plantada. O que a gente quer primar é por alta qualidade, não é produtividade. Claro. Né? Então, a gente colhe nossas azeitonas bem verdes, o azeite ele sai com essa característica, tamanho e empenho que a gente tem, né, de tentar entregar para o nosso visitante e para o nosso cliente o melhor produto que tiver ao nosso alcance. Com certeza. Outra coisa que vocês priorizam é a educação ambiental, essa conscientização ambiental. A partir da pessoa entra nas redes sociais de vocês e vem, existem visitas, crianças inteirando, crianças visitando, então há essa conscientização também por parte para com as crianças. Sim, a gente, especificamente falando da Estância das Oliveiras, a gente tem no cerne das atividades essa atividade sustentável, né, ambiental. Quando a gente recebe crianças lá, a gente tem várias atividades, tem uma trilha pelo meio do Orival, que a gente passa por dentro de uma mata ciliar, que é muito bonita, que tem uma nascente de água transparente, no qual a gurizada caminha por uma parte dela. A gente fala a respeito justamente dessa questão de preservação das matas, né, nativas, toda a parte dos olivais, onde a gente implementou os nossos pomares, a gente não mexeu em absolutamente nada das matas ciliares e nem mata nativa. Então, ele foi se adaptando, os pomares eles se adaptaram à topografia e ao tipo de vegetação que já se encontrava ali. Né? Isso é uma coisa importante. Além disso, a gente tem 2 projetos que são interessantes nessa parte de cunho sustentável, no qual a gente brinca muito com as crianças dentro dessa caminhada no meio do Orival. A gente utiliza dentro de um pomar que é bem junto da Estância das Oliveiras, da operação, né, turística que a gente tem um pomar de em torno de mais ou menos 1 ano e 7 meses, com 14 hectares e meio, com 2.524 árvores, no qual a gente tem todo o controle de insetos, a gente faz com galinhas da Angola, angulistas. Olha! Tá? E a gente tem ao todo, especificamente nesse pomar, em torno de umas 350 aves que ficam caminhando e fazendo controle de insetos que, obviamente, atacariam essas plantas, né? Como é o caso de grilos, traças, lagartas. Então, a gente está conseguindo utilizar essa ave como uma ferramenta de controle né, biológico desses insetos que atacam o olival. E isso, se a gente não utilizasse, a gente ia estar utilizando inseticida para fazer o pomar. Né? Dentro do cunho produtivo da Estância das Oliveiras, a gente trabalha sempre com um mínimo de... não utilizando pulverizações, tentando fazer com que o trabalho seja o mais ecologicamente correto e o mais sustentável possível. E entre uns dos trabalhos, né, que a gente aborda e mostra muito para a gurizada, porque eles ficam encantados com aquela imensidão de angulista no meio do Orival, é lindo de ver. A gente também tem um outro projeto que é interessante na época da floração, que é um projeto que a gente utiliza abelha sem ferrão. A gente tem ao todo nos nossos pomares 34 colmeias de abelha sem ferrão aqui, né, nativas. E a gente trabalha com um número determinado de colmeias por pomar para elas ajudarem nessa polinização durante esse período, né? Que a gente tem a polinização no começo da primavera. A gente está falando ali em final de agosto, comecinho de setembro, a gente tem a polinização das oliveiras, que a gente entra com todos esses insetos para auxiliar
essa polinização e aumentar, né, a quantidade de azeitonas que a gente vai ter para colher e aumenta, inclusive, a qualidade dessas azeitonas, né, o que vai gerar um azeite, né, de alta qualidade. Muito interessante. Outra questão é com relação à colheita das azeitonas. O visitante ele pode realizar essa colheita? Sim, isso é um projeto bem legal. A gente montou um projeto no qual o visitante ele chega na nossa propriedade às 9 horas da manhã. Ele é recebido diretamente no pomar. A gente, embaixo de cada árvore, a gente bota um azulejo português pintado à mão com o nome da família, né, por causa dessas questões do distanciamento. A gente está botando uma árvore por família, longe uma da outra. A família é recepcionada, é levada até a sua árvore, a árvore é exclusiva por família, tá? Ali a gente deixa uma cesta de piquenique, junto com água, sucos e os pães feitos aqui dentro da nossa propriedade, todos bem coloniais, bem, bem característicos aqui da nossa cultura de tentar fazer tudo dentro da propriedade. Então a gente prima pela questão da qualidade. E a partir daí o pessoal faz um piquenique embaixo do pé de oliveira, depois que o pessoal come ali, faz essa descontração. A gente tem música também, que é uma música instrumental, né, no meio do olival, que a gente bota, com uma coletânea escolhida a dedo, né? Geralmente a gente trabalha em cima das variedades que vão ser colhidas, né? Então, se é uma variedade espanhola, a gente faz toda a parte de músicas a ver com o país em questão. Se é a variedade, por exemplo, a Coroneik, que é uma variedade grega, a gente tenta, né, tem uma tendência a esse tipo de música. E isso também tem esse acompanhamento depois ao meio-dia, né? Depois o pessoal colher as azeitonas no pé. A gente faz uma atividade que é bem interessante, que a gente chama de chuva de azeitonas. Então, a família colhe todas as azeitonas aonde eles alcançam com a mão. Depois a gente senta essa família embaixo do pé de oliveira. E na parte de cima, que a gente chama da parte apical da planta, a gente usa um equipamento chamado treliçadeira, que ele tem uns dedos de fibra de carbono, que vão bater essas azeitonas nos ramos mais altos e vai cair essas azeitonas na cabeça do pessoal, em cima. E é justamente por isso que a gente chama de chuva de azeitonas. E aí as azeitonas caem, a gente tem uma espécie de uma lona no chão, esticada em cada uma das árvores, e a família depois começa a catar essas azeitonas e vão botando nos cestos de vime. Essa programação vai até mais ou menos umas 11h30 da manhã. Depois a gente sai do pomar direto para o lagar, para a agroindústria, na qual a gente recebe lá essas azeitonas, faz o peso por família do seu cesto. Depois desse peso, o pessoal, eu começo a fazer um resfriamento da fruta, porque a gente colhe nos meses quentes, né? Fevereiro, março, a gente tem que fazer um pré-resfriamento dela. Enquanto ela está sendo resfriada, a gente tem um chefe residente dentro do nosso empreendimento, que ele faz a harmonização toda do almoço conforme a variedade que está sendo colhida. Então, se é uma variedade espanhola, a gente faz um almoço harmonizado com comida espanhola. Se é a variedade grega, a gente faz um almoço harmonizado grego. Se é uma variedade, por exemplo, a galega, que é uma variedade portuguesa, a gente faz um almoço harmonizado português. Então, conforme a variedade e a característica daquele azeite que vai ser extraído naquele dia. Depois disso, por volta de o serviço de almoço vai até mais ou menos 1h30, 2h da tarde. A partir desse horário, eu começo, como mestre de lagar, eu começo a fazer a extração do azeite de oliva, que foi essas azeitonas todas colhidas pelos visitantes. O nosso lagar ele é todo envidraçado, então o visitante, apesar de não estar dentro da indústria, ele enxerga o passo a passo pela parte da rua, e ele consegue vislumbrar todo o processo até a saída do azeite na última centrífuga. E em torno de umas 4h da tarde, a gente já está fazendo degustação de azeite recém-extraído, que é um azeite, em Portugal o pessoal chama de novelo, né? Na Espanha o pessoal chama de Gran Cru, que é um azeite não filtrado, recém-extraído, que é espetacular, é extraordinário. A gente deixa na loja para as famílias degustarem e verem o que é um azeite recém-extraído, qual é as características de um azeite recém-extraído. Então, tu imaginas, eu falo que isso é um case mundial para os visitantes. Dentro dos países que eu já tive, que são os principais produtores de azeite, de azeitonas do mundo, eu nunca vi nenhum projeto que tu possa chegar pela manhã,
colher as azeitonas, levar para um lagar, depois ver toda a extração e antes do meio para o final da tarde, tu tá degustando esse azeite. Eu nunca vi em lugar nenhum do mundo isso. Então, é realmente um case mundial. É uma coisa que é uma atividade assim, que assim, é impressionante a aceitação dos visitantes e os períodos no qual a gente abriu esse projeto, a gente abre sempre com pré-agendamento, com um número reduzido de pessoas. Todos os dias que a gente abriu colheita, agora no ano de 2021, a gente lotou todos os dias, então vale a pena fazer um pré-agendamento com bastante antecedência. Só para tu ter uma ideia, a gente já está com agendamento para a colheita de 2022. A gente já tem pessoas que para o próximo ciclo, já em fevereiro e março do ano que vem, já estão marcando agora esse ano para conseguir fazer essa atividade de desenvolver essa experiência toda que a gente proporciona, né? Desde o início até o final para o visitante. Exatamente. E outra coisa que eu acho bem interessante é que vocês... Não é aquela questão, você vai, visita um lugar e você já sanou tudo que tinha naquele lugar, tu já passou, tu já visitou, Não. Cada vez que for, tem uma coisa diferente. Por exemplo, uma vez, como você disse, uma vez você vai ver a cultura espanhola, outra vez a cultura portuguesa, outra vez a cultura grega. Então, é uma experiência que tem que ir muitas vezes para tu conhecer realmente, de fato, tudo que acontece ali dentro. Isso é uma coisa legal, né? A gente já tem muitos, especificamente sobre a colheita, a gente teve visitantes que vieram, a nossa primeira variedade que a gente colheu foi a arbequina. Ela geralmente é uma variedade espanhola, que geralmente ela é um pouco mais precoce do que as outras. A gente colhe ela sempre antes das demais variedades que a gente tem dentro da propriedade. E então essa atividade específica dessa variedade foi interessante porque ela começou uns 20 dias antes da segunda variedade que a gente começou a colheita. Então o que aconteceu é que a gente começou colhendo e recebendo esses grupos, e as pessoas que vieram na colheita da arbequina, teve famílias que acabaram vindo nas demais variedades. Então, porque justamente queriam saber como era a variedade, como é que era a fruta, qual era o tipo de azeite que se fazia com aquela determinada variedade. Exato. Então, isso é uma coisa interessante. Fora esse período de colheita, a gente também tem datas especiais, agora no mês agora do mês de maio, junho e julho, a gente já está lançando as datas de atividades também com almoços harmonizados. A gente tem agora, no próximo dia 23 de maio, a gente tem um churrasco de chão, com ovelha inteira, com costelão 12 horas, sabe? Aquele churrasco bem gaúcho, bem tradicional nosso aqui. Muito bom. Então, o que a gente quer tentar propiciar para os nossos visitantes é que ele possa nos visitar, não interessa em que mês do ano, em que momento do ano, e a gente vai tentar proporcionar coisas diferentes. Nunca vai ter um almoço, o almoço vai ser diferente, a atividade a ser realizada vai ser diferente. Né? Então, a gente acaba proporcionando para os visitantes experiências diferentes. Né? No caso de crianças, a gente tem algumas atividades que a gente proporciona de brinquedos antigos, tipo perna de pau, peão, corrida do saco, taco bola, e isso, levantar pipa, se tem um dia de vento, por exemplo, fazer uma oficina para a gurizada fazer a sua pipa e depois levantar. Isso são todas coisas que a gente está tentando implementar ali e tá implementando com muito sucesso. E a gente vê que os visitantes, a gente vê as crianças com brilho no olho, assim, porque são coisas diferentes, brinquedos diferentes. Né? E que eles interagem e fazem, e acabam, né, manipulando e fazendo. E isso é uma das coisas que a gente quer ali. A gente quer tentar fazer com que a experiência ela seja muito significativa para o visitante, sabe? Que toque, que ele veja, que ele vislumbre, que ele deguste, né, tudo que a gente tem para dar ali e o que a gente tem para oferecer dentro da estrutura. Exato. Quem deseja fazer algum evento na estância, também é possível fazer uma locação? Como é que funciona? Sim, a Estância das Oliveiras, a gente está trabalhando com eventos diferenciados, tá? É só entrar em contato direto com os nossos meios de comunicação. Uma das coisas que a gente está vendo, que está começando a surgir dentro daquele espaço, é uma demanda grande para eventos para executivos,
eventos como casamento, festas de 15 anos. Isso esses eventos a gente está vendo que tá vendo uma procura, né, por aquele espaço. Geralmente para esses eventos fechados, né, a gente loca todo o espaço, toda a estrutura para esse determinado evento, né? Então toda aquela estrutura da Estância das Oliveiras ficar dispor, né, desse grupo que vai passar o dia lá, ou vai fazer, por exemplo, no caso de um casamento, por exemplo, a gente tá vendo que eles estão acontecendo mais no período de meio para o final de tarde, porque lá a gente tem uma característica também que é o pôr do sol, que é fantástico, muito, muito bonito. Então acaba o pessoal utilizando isso para esses eventos, né? Esse momento tão especial ali do dia que a gente tem. Agora, com relação às energias limpas, vocês têm planos ou já têm a adesão a alguma energia limpa, por exemplo, a solar, eólica? Perfeito. Dentro da proposta da Fazenda, como eu falei, a sustentabilidade é um dos norteadores, né? Sim. A Fazenda, especificamente ali na Estância das Oliveiras, a gente está trabalhando, a gente tem uma casa que é uma mansão, né, uma casa bem colonial, que era do antigo proprietário, tá? Um antigo fazendeiro que tinha essa casa, na qual a gente fez uma modernização, né, de todo o sistema de aquecimento de água, no qual a gente está utilizando tubos solares, né, para aquecimento. Além disso, a gente tem um projeto, né, que ele foi adiado por causa da questão da pandemia que a gente está vivendo, que é um projeto bem audacioso, que é a autossuficiência em energia. Tá? Esse projeto ele vai ocorrer tanto na Estância das Oliveiras quanto na Quinta da Estância, que são os 2 empreendimentos. Tá? Então, a nossa ideia é implementar, acredito que nos próximos 3 a 4 anos, depois da normalização, né, do nosso mercado, a gente com certeza vai tocar para frente esse projeto que a gente já estava com muita vontade de fazer. A nossa ideia era tocar esse projeto para 2021, já estava na nossa previsão, só que infelizmente a gente teve que adiar ele. Claro, claro. Uma outra coisa que eu acabei não tocando no assunto é a questão da parte de coleta de água com sistemas de cisterna que a gente utiliza em todos os espaços, tá? A gente utiliza essa água para a gente depois regar as plantas do jardim, utiliza a reutilização desse material que a gente utiliza com as chuvas, né, que caem de forma periódica aqui na nossa região. A gente utiliza esse material justamente para a gente conseguir não precisar utilizar, por exemplo, água potável para a gente estar, né, regando plantas ou o jardim. Claro. E com relação à sustentabilidade, quando a gente fala os custos e os benefícios a longo ou a curto ou a longo prazo, o que você tem nos dizer a respeito de toda essa questão, de todo esse movimento, desde quando vocês começaram até hoje? Bom, a questão da sustentabilidade, eu acho que ela é fundamental, né? A gente tem que, hoje, as empresas, não adianta ela ser economicamente sustentável, né? Ela tem que ser sustentável de forma ambiental. De fato. Então, e isso é um grande diferencial para a gente, ali que trabalha na Estância das Oliveiras, essa questão da preservação e esse cunho, né, que a gente tem de trabalho forte nessa parte de reflorestamento, de cuidado com mata ciliar, a própria questão do reuso de material que a gente usa na agroindústria de extração de azeite de oliva. Sim. Já mostra a nossa preocupação, né, com esse fator. Né? Então, eu não consigo vislumbrar empresas hoje trabalhando só com a parte econômica e não trabalhando em conjunto com a questão ambiental. Eu acredito que isso torna insustentável o projeto, não diria a curto prazo, mas a médio e longo prazo, com certeza. E com relação à participação das mulheres, tanto no agronegócio, questão das oliveiras, como é que é? Ela ainda é algo, digamos assim, que está engatinhando ou é algo que é visível já e que tem participação? Olha, eu acho super visível.
nessa parte especificamente falando sobre olivicultura, e a Uhum. gente tem contatos, né, a Estância das Oliveiras, a gente é sócio fundador da Ibrolivo, né, que é a associação, é um instituto brasileiro dos olivicultores. Esse instituto, a gente vê muitas mulheres investindo na parte da olivicultura, especificamente falando dessa cultura, né? Uhum. E trabalhando com pomares com sucesso, extraindo azeites de altíssima qualidade. A nossa propriedade, né, que começou com o projeto da Quinta da Estância, foi uma ideia da nossa mãe. Então, ela é uma Sim. mulher que está inserida no agronegócio, e foi dela a ideia do começo do nosso projeto, que é a Quinta da Estância. E a partir dali que a gente começou todo esse sonho, né, que se tornou realidade, que foi a Estância das Oliveiras, agora em dia 20 de dezembro do ano passado. Então, é um projeto que a gente começou há 13 anos atrás, que a gente foi plantando, trabalhando, investindo na cultura e crescendo junto com ela, para agora sim a gente conseguir entregar um espaço com o nível de excelência que a gente gostaria de entregar. Então, sobre mulher no negócio, a minha mãe é uma mulher no negócio, trabalha com a gente diretamente dentro da nossa propriedade, e eu acho importante o ponto de vista feminino dentro das propriedades rurais, tá? E eu acho que acaba com certeza, a gente vê que é um público, a gente vê mais homens nesse segmento, mas eu acho que é um segmento que vai ser ocupado muito por mulher, e eu acho que tem competência para ser ocupado com certeza. Com certeza. E com relação às mulheres, também uma pergunta. Tem algum azeite que elas consomem mais, que é mais consumido por mulheres? São os mais, digamos assim, os blends, ou são quais? Perfeito. O que a gente nota aqui dos nossos visitantes, a gente tem uma aceitação bastante grande pelos blends suaves nesse caso, tá? O blend suave, como eu falei antes, é da variedade Arbequina arbosana. Ele tem um cheiro a gente chama cheiro de erva, um cheiro de grama recém-cortada, com uma picância e um amargor mais suave. Então, Uhum. é uma característica de um azeite que vai bem para vários pratos, tá? Eu sempre tento dividir esses blends, os azeites que a gente tem lá, por pratos. Porque um azeite de blend suave, tu pode utilizar com pratos como uma massa, tu pode utilizar com pratos como um risoto de camarão, um peixe, carnes brancas, por exemplo, né? Frango é uma outra Uhum. carne que dá para utilizar esse tipo de azeite. Já azeites com blends mais intensos, geralmente pede uma coisa um pouco mais intensa. Então, uma lasanha, uma massa ao pesto, uma carne vermelha, então, ou algo parecido. Porque Uhum. como eu falei antes, né, o azeite ele tem uma característica parecida com o vinho, né? A gente tenta, ele pode harmonizar com pratos diferentes. E a mesma coisa que acontece com o vinho acontece com o azeite. Não é todo o azeite que vai bem com alguns pratos. Tem alguns azeites, por exemplo, de blend intenso, que se tu botar ele com um risoto de camarão, ele vai apagar, ele vai sobressair ao risoto de É. camarão. Então, são algumas características o que eu vejo dos nossos visitantes. O pessoal tende a blends suaves a médios, tá? Blends mais intensos, muito picantes, muito amargos, geralmente está associado a um público que já consome azeite de oliva há mais tempo e que quer, né, uma característica de um azeite um pouco mais encorpado, um pouco mais rústico, né? Eu diria, e isso obviamente vai acentuar os sabores e vai acentuar a picância e o amargor desse azeite. E com relação a quem deseja, então, ter os produtos de vocês, ou melhor, visitar a Estância das Oliveiras, participar de todo esse contexto do cultivo, da produção, enfim, de todas essas etapas. Quais os meios que ela pode se valer para fazer esse agendamento? Redes sociais, telefones, qual o meio? Exato. A gente está trabalhando na Estância das Oliveiras diretamente na parte das redes sociais, tá? Então, Uhum. Instagram, Facebook, a gente está trabalhando forte. Além disso, a gente acredita aí que provavelmente até agosto a gente vai estar com a nossa loja, nosso e-commerce aberto, no qual a gente vai poder fazer a venda desse azeite para o Brasil inteiro. Então, isso é uma das coisas que realmente até nos preocupa, porque o volume de azeite que a gente tem não é um volume, né? A gente não é um
uma grande indústria, né? Um grande produtor. Então, a gente está tentando, como eu falei, abrir esse produto para esses pontos, para a gente fomentar a visitação lá dentro da propriedade, porque é diferente, né? Essa experiência que a gente está possibilitando para o visitante de fazer degustação, de saber o que é um bom azeite, o que é um blend Exato. médio, o que é um blend suave, o que é um blend intenso. E a imensa maioria das pessoas nunca foi numa agroindústria de extração de azeite de oliva, nunca foi num lagar de extração. Então, uma das coisas que a gente vê é que o pessoal tem muitas dúvidas a respeito de como é extraído, como é feito, quais são as características de um bom azeite. Né? O Brasil, a gente ainda não tem cultura de bons azeites de oliva. Então, isso, quando tu experimenta um bom, as pessoas se chocam, sabe? Ficam apavoradas porque nunca experimentaram uma coisa parecida. Então, é isso que a gente quer. A gente quer, obviamente, propiciar a visitação do nosso público, do nosso cliente, do nosso visitante, junto com toda essa experiência que ele vai ter, né, da extração, da degustação e da visitação da área como um todo. Perfeito. Bom, eu gostaria de te agradecer desde já pela tua presença, por todas as explicações. Tenho certeza que contribuiu e vai contribuir para quem nos assistiu ou vai nos assistir. Então, espetacular. Parabenizar pelo projeto de vocês, pelos empreendimentos, tanto do Quinta da Estância quanto a Estância das Oliveiras. São excelentes e realmente eu acredito que só quem visita que tem toda essa experiência magnífica que vocês criaram. E que com certeza ainda vão criar muito mais. Então é uma experiência, sem sombra de dúvidas, maravilhosa. Te abro o espaço, então, agora, para você dar as suas considerações finais. O que você gostaria de deixar de recado a quem está nos assistindo ou vai nos assistir? Não, eu queria primeiro agradecer a vocês a oportunidade da gente estar aqui explicando um pouco do projeto e as atividades que a gente desenvolve, tá? E espero, né, para as pessoas que estão, né, nos assistindo, que venham, quando vierem aqui para o Sul, venham aqui nos visitar, ver o tipo de projeto que a gente está querendo implementar aqui e comerem bem e degustarem um azeite de altíssima qualidade, tá? Espero vocês ali para um churrasco uma hora dessas ou algum almoço harmonizado junto com colheita. Então, meu muito obrigado. Espero aí que essa pequena conversa, né, sobre o projeto e sobre as atividades que a gente desenvolve, eu tenha conseguido explicar um pouco, né, do que a gente está pretendendo fazer ali e o que a gente está desenvolvendo dentro da Estância das Oliveiras. Muito obrigado a todos. Foi um baita prazer. Nós que agradecemos em nome da empreendedora e desde já a empreendedora está de portas abertas para tanto da Quinta da Estância quanto a Estância das Oliveiras.